Irmãos e irmãs, paz e bem, dia 2 de dezembro. Continuamos então a nossa jornada bíblica junto com Paulo. Prosseguimos a viagem que vai levá-lo até a morte. Hoje nós vamos meditar o capítulo 21, dos versículos de 15 a 40. Façamos então nossa oração. Deus Pai, Filho e Espírito Santo, fonte transbordante da missão, ajuda-nos a compreender vossa palavra, a testemunhar como as primeiras comunidades cristãs que a vida é missão, dom e compromisso. Que os encontros que faremos percorrendo as páginas dos Atos dos Apóstolos ajudem a cada um de nós a ser testemunha profética do Evangelho numa igreja em saída, de discípulos e missionários em estado permanente de missão. Eis-me aqui, Senhor, quero assumir a missão de construção do vosso reino. Envia-me. Amém. Passado esses dias, terminamos os preparativos e subimos a Jerusalém. Alguns dentre os discípulos de Cesareia nos acompanharam e nos levaram à casa de certo Menasson, de Chipre, antigo discípulo, com quem deveríamos hospedar-nos. Quando chegamos a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. No dia seguinte, Paulo foi conosco à casa de Tiago, onde todos os anciãos se reuniram. Depois de cumprimentá-los, Paulo contou-lhes detalhadamente tudo o que Deus tinha feito entre os gentios por meio de seu ministério. Ouvindo Paulo, glorificavam a Deus e lhe disseram: Como você vê, irmão, há milhares de judeus que acreditaram, e todos são fiéis observantes da lei. Eles ficaram sabendo que você ensina todos os judeus que vivem no meio dos gentios a abandonarem Moisés, dizendo-lhes que não circuncidem, mas seus filhos nem observem mais nossos costumes. O que fazer então? A multidão certamente vai se aglomerar quando souber que você chegou. Faça, portanto, o que vamos lhe dizer. Estão aqui 4 homens que têm uma promessa para cumprir. Leve-os com você, purifique-se com eles e pague as despesas deles, para que possam mandar raspar a cabeça. Assim todos saberão que não é verdade o que lhe dizem de você, mas que você também continua firme na observância da lei. Quanto aos gentios que acreditaram, já escrevemos a eles sobre nossas decisões, que se abstenham das carnes imoladas aos ídolos, do sangue, das carnes sufocadas e das uniões ilegítimas. Então Paulo levou os homens consigo. No dia seguinte purificou-se com eles e entrou no templo, comunicando o prazo em que devia ser oferecido o sacrifício na intenção de cada um deles, logo após os dias da purificação. Quando estavam para se completar os 7 dias, os judeus da Ásia, percebendo que Paulo estava no templo, amotinaram toda a multidão e o agarraram, gritando: Israelitas, socorro! Este é o homem que ensina a todos e por toda parte contra o nosso povo, contra a lei e contra este lugar. E ele ainda trouxe gregos para dentro do templo, profanando este lugar santo. É que eles antes tinham visto Trófimo, o efésio, junto com Paulo na cidade, e pensavam que Paulo tivesse introduzido no templo. A cidade toda se agitou, e o povo se aglomerou. Apoderaram-se de Paulo e o arrastaram para fora do templo, e imediatamente as portas foram fechadas. Eles já estavam a ponto de matá-lo, quando chegou ao tribuno da corte a notícia de que Jerusalém inteira estava amotinada. Ele imediatamente reuniu soldados e oficiais e correu para junto deles. Vendo o tribuno e os soldados, eles pararam de bater em Paulo. Então o tribuno aproximou-se, deteve Paulo e mandou que o prendessem com 2 correntes. Depois perguntou quem era ele e o que havia feito. Na multidão, cada um gritava uma coisa. Não podendo obter informação segura por causa do tumulto,
O tribuno ordenou que conduzissem Paulo para a fortaleza. Quando chegou junto aos degraus, Paulo teve de ser carregado pelos soldados, devido à violência da multidão. De fato, o povo em massa o seguia gritando: "Mate-o!". Quando estava para ser recolhido à fortaleza, Paulo disse ao tribuno: "É permitido a mim que eu lhe diga uma palavra?". O tribuno perguntou: "Você sabe grego? Você por acaso não é o egípcio que há dias atrás subverteu e arrastou 4.000 sicários ao deserto?". Paulo respondeu: "Eu sou judeu, cidadão de Tarso, uma cidade importante da Cilícia. Eu lhe peço que me deixe falar ao povo". Obtida a permissão, Paulo, de pé sobre os degraus, fez ao povo sinal com a mão. Houve grande silêncio, e Paulo lhes falou em língua hebraica. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Finalmente, Paulo chega a Jerusalém. Chega em tempo difícil. A Palestina ferve de revolta porque os judeus se preparam para enfrentar o poder romano. Nesse tempo era suspeito tudo que vinha de fora, não só a pessoa, mas também as coisas. E embora Lucas não mencione absolutamente nada, sabemos que Paulo se arriscara a ir até Jerusalém para levar a coleta para as comunidades pobres. Agora podemos entender por que motivo Lucas nunca menciona a coleta. Ela não foi aceita. É que as comunidades locais, formadas de judeus convertidos ao cristianismo, ou participavam da resistência judaica e não iriam aceitar nada que viesse dos pagãos, ou sofriam hostilidade por parte dos judeus ortodoxos, e neste caso não iriam se arriscar a aceitar a coleta feita por pagãos. Por isso, as deixaria mal diante dos judeus. O próprio Paulo era suspeito, por vir de fora e por exercer intensa atividade entre os pagãos. Aí entendemos melhor o conselho de Tiago e certamente de toda a igreja de Jerusalém. Põem Paulo a par do que os judeus convertidos ao cristianismo pensam sobre ele. Acham que Paulo está enfraquecendo o judaísmo, ensinando os judeus que vivem fora da Palestina a não observarem a lei de Moisés e a não praticarem mais a circuncisão. Ora, sabemos que Paulo nunca fez isso. Ele não obrigava os pagãos a serem judeus, mas nunca desobrigou os judeus dos seus costumes. Calúnia pura. E o que fazer? Tiago sugere que Paulo pague pelo voto nazireato de 4 judeus pobres. O voto custava caro pelos sacrifícios que deveriam ser oferecidos no templo. Puro estratagema? Não. Paulo sempre continuou fiel aos costumes judaicos. Paulo seria visto no templo colaborando com os judeus e tudo ficaria resolvido. Por outro lado, quem sabe assim as comunidades de judeus cristãos aceitariam a coleta. Aceitaram? Não, não sabemos. Sabemos que Paulo humildemente se sujeitou à sugestão de Tiago e dos presbíteros de Jerusalém. Tudo foi feito conforme haviam aconselhado. Tudo corria bem, até que alguns judeus da Ásia identificaram Paulo. Imediatamente o agarraram e aos gritos o acusaram diante de todos. Este é o homem que anda ensinando a todos e por toda parte contra o nosso povo, contra a lei e contra este lugar. Trouxe gregos para dentro do templo, profanando este santo lugar. A acusação deixa claro que o caminho cristão substitui o templo pela fé em Jesus, a observância da lei por uma vida guiada pelo Espírito, e o nacionalismo judaico por uma fraternidade universal. Vemos então que a acusação lembra imediatamente a acusação feita a Jesus, que Lucas relata no capítulo 23 do Evangelho, nos versículos 18 a 23. Formou-se o motim do povo, que podia ser visto da fortaleza Antônia, que dominava todo o templo. O destacamento romano entrou e tomou pulso da situação. Como sempre, Lucas mostra com boa luz o comportamento dos romanos. Eles salvam Paulo da sanha da multidão judaica. A multidão quer a sua morte, e os soldados até o carregam para salvá-lo.
Paulo entra em contato com o tribuno, deixando bem claro que ele não é um subversivo terrorista como os sicários. O tribuno permite que ele fale à multidão. Silêncio. Então hoje nós vemos a prisão de Paulo, como que a multidão se revolta contra ele por causa de notícias falsas, notícias de que ele estava ensinando os judeus a não cumprirem a lei, não seguirem suas tradições, seus costumes, o que não era verdade. Então nós vemos que naquele tempo já existiam as fake news, como que a mentira é usada para acabar com a outra pessoa, como que a mentira ela é violenta, né? Então a gente vê uma multidão que fica louca e quer matar Paulo. E essa multidão está sendo manipulada por mentiras, por fake news. Então, creio que é uma reflexão forte para o nosso tempo. Como que mentiras destroem vidas de pessoas justas, honestas? Como que mentiras semeiam desigualdade? Como que mentiras podem de fato gerar opressão e miséria? Então a nossa reflexão hoje deve se girar em torno disso. Nós estamos sendo coniventes com as mentiras? Nós somos divulgadores de falsas notícias? Nas nossas redes sociais nós compartilhamos fake news? Nas nossas comunidades nós semeamos mentira dentro de nossa família para a gente poder conquistar objetivos que muitas vezes são de autopromoção e de poder? A mentira para conseguir sucesso é pura ilusão. Vivamos na verdade. Paulo será julgado por causa de mentiras. Os autores das mentiras são aqueles que estão incomodados com a verdade do Evangelho. O Evangelho que traz vida, que traz libertação, que traz paz para tantos que vivem na miséria, na exclusão. O Evangelho que traz luz para um mundo marcado pelas trevas. Que nós possamos então hoje refletir sobre a nossa participação nesse jogo de mentiras. Que o Senhor Deus de amor e bondade nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem.